Ótimo, tudo bem? Ótimo. É melhor, ótimo. Na realidade. Beleza, show de bola. Olá, sou Marco Gabaldo, da Tupã Next Generation. Eu sou engenheiro aeroespacial e como engenheiro aeroespacial no setor aviação, eu gostaria de falar com vocês nesse setor de aviação agrícola. No específico, levando o conceito nosso do AgroBee 200, 900, 500, que são aeronaves inovadoras para a questão de não depender da energia elétrica, mas ter um sistema de geração com álcool para levantar a aeronave e ser usado no setor agro. Agora, como toda aeronave no setor agro, tem barra, tem atomizador, tem um monte de, como chamo eu, de acessórios que eles determinam a qualidade da pulverização. E não só disso. Então, aqui temos experts nessa área e também jornalistas que vai um pouco provocar ou fazer perguntas interessantes para nós poder debater e deixar as pessoas mais curiosas e mais interessadas no assunto, tanto agro e aviação agrícola. Então, aqui temos, pode se apresentar, Moderno? Bom, sou engenheiro agrônomo Glauberto Moderno, mais conhecido como Moderno. Seja bem-vindo a esse nosso podcast aí da Tupã. Obrigado pelo convite. Me apresentando, sou o diretor da Alvo Consultoria, estou aqui também com o engenheiro agrônomo Arthur e nós fomos contratados em janeiro de 2024 para auxiliar toda a construção do AgroBee voltado para aplicações. Então, todo o nosso projeto consta a certificação técnica do que o AgroBee vai fazer do ponto de vista qualitativo e quantitativo nas pulverizações. Então a gente cuida toda essa parte técnica de desenvolvimento do produto baseado na aviação, né? Que vocês desenvolvem exatamente. E o Arthur ajuda no campo com toda a tecnologia que nós trouxemos dos Estados Unidos, que é o uso da espectrofotometria para a identificação qualitativa e quantitativa de tudo que o mercado está ansioso em receber. Ok. Então, pode se apresentar, Arthur? Bom, eu sou o Arthur, trabalho na Alvo Consultoria, sou o consultor. Eu fico na linha de frente da Alvo Consultoria, eu faço os testes da espectrometria de fio, que é basicamente a gente validar as faixas efetivas dessa aeronave, né? Então, quando agora a gente liberar para voo, a gente vai poder fazer todos esses testes a campo para a gente saber realmente a altura de voo que vai ser ideal para essa aeronave e a faixa efetiva que ela vai ter no campo, né? Então, agora liberando, a Alvo vai entrar nessa parte da parceria que a gente tem com a AgroBee. Tá? Correto, muito bom. E temos aqui o Anderson, pode se apresentar? Anderson Monteiro, eu sou executivo do Grupo Public e jornalista aqui da plataforma AgroRevenda. Agradeço demais o convite, viu, Marco, por estar participando aqui com vocês. E eu creio que meu papel aqui vai ser perguntar muito e indagar vocês bastante aí para entender um pouco sobre os desafios dessa tecnologia, né? E esse desafio de acesso ao mercado. Porque a gente entende que é um produto inovador, que tem uma tecnologia de ponta. Eu quero entender qual que é a pretensão, como vocês pretendem chegar no mercado e de que forma vocês chegaram lá. Eu tenho certeza que vai ser sucesso, pelo que eu soube ali, pelo que eu entendi um pouco. Mas eu quero entender um pouco desse caminho de vocês. Tá? Bom, então, só para entender como é que nasceu também a Tupã, né? Anos atrás decidimos entrar, além do setor militar, no setor civil, especificamente no setor agro, porque a Tupã tem uma questão interessante, o casamento entre duas firmas que pretendia que, na época, fazer drones e, ao mesmo tempo, produzia motores. Então, não tem muitas firmas no mundo que trabalham na produção de turbojato desse tamanho. Na realidade, 4 no mundo. Antes da guerra da Ucrânia, era 5. Então, na Ucrânia perdemos 1, agora tem na França, nos Estados Unidos, na República Tcheca e aqui no Brasil. Esse casamento deu certo, só que precisava de um setor. O setor atrativo civil, com certeza, foi o agro, porque o Brasil, no setor agro, é bastante forte, a pulverização é uma realidade importante até hoje. E o que acontece? A aviação agrícola também é um setor muito, muito grande no Brasil.
Então, antigamente se falava só de Air Tractor e Ipanema, aeronave grande para pulverização. Depois entraram drones pequenos, chineses ou de outros fabricantes, de outros continentes, assim, que começou a nebulizar pequena quantidade, cada vez mais e mais e mais, até que chegamos, acho, na faixa de 60, 70 litros. Só que precisava de um produto intermediário. Não precisava ser uma aeronave, mas quase isso. Então, nós pensamos, já que nós construímos aeronave e motores, por que não fazer uma aeronave não tripuladas com capacidade de ser próximo a um Ipanema ou um Air Tractor, que são os líderes no mercado na aviação de pulverização. Só que nós somos construtores de aeronave, somos construtores de motores, FADEC, eletrônica, bateria, mas não sabemos nada, na realidade, nesta parte de pulverização. E procuramos pessoas para ajudar, para construir, para testar. Então, foi necessário fazer uma parceria nessa área. Por quê? Porque não se pode pretender, em poucos meses, de aprender tudo. Precisa de gente capacitada, gente com nomes, gente conhecida, que dá aquela grande confiança ao público de agro. Então, vocês entraram devagar nessa área. Nós também, é um desafio para nós entrar com uma nova aeronave, com novos conceitos, e você poder ajudar nós com uma aeronave que não existia antes no mercado. Então é um desafio duplo. Para você é um pouco mais fácil, porque você sabe se regular com esse instrumento. Para nós é um pouquinho mais, porque o cliente precisa entender que está lidando com uma aeronave que não é mais elétrica. Se abastece com álcool, mas voa com motores elétricos. É um híbrido bem novo no mercado. Sim. E ainda hoje é a aeronave agrícola maior do mundo. Então, isso é um desafio maior ainda, até do ponto de vista marketing, mercado, venda. Como é que convencer as pessoas que tem um produto que efetivamente vai dar resultado? Com gente como vocês, que conhece o público, que conhece o problema e a solução. Então, o que você acha interessante perguntar para os técnicos aqui, que seja interessante com o assunto? Ô Marco, primeiramente eu gostaria de abordar um assunto que eu achei muito interessante. Na verdade, esse posicionamento de vocês, né, em trazer o álcool como um combustível para esse motor, né? Isso é um engajamento em sustentabilidade, com certeza. Sim. Dentro daquilo que a Tupã é hoje, até onde esse engajamento, né? Até onde vai esse engajamento com a sustentabilidade? Bom, que acontece? Foi uma crítica interna nossa, vendo vários concorrentes levando carreta enorme de bateria em um campo. Não tem tomada lá. Eu disse, a primeira coisa tem que ser prático. Eu disse, o jeito de entrar no mercado com uma coisa nova é ser nova e inovadora ao mesmo tempo, prática, só não vai vender. Então o álcool foi fácil porque a história, o casamento da Tupã com a Turbo Machine, que são fabricantes de turbojato, e geração de energia usando esses motores, foi fácil porque gasolina ou passar álcool, é tranquilo a transação, não? Então pensamos, é melhor ainda, não? É fácil encontrar em uma fazenda um cara que pega um carro, pega 4 galões, 5 galões de álcool, é fácil. Agora, carregar bateria pesada com a caminhonete, levar lá para fazer um tratamento de 2, 3 horas, não é prático, não é anti-intuitivo um pouquinho. Está em um lugar onde não tem energia, leva energia. Leva uma carreta grande para um drone pequeno. É um pouco um paradoxo. Então, nós pensamos, se nós resolvemos este problema, provavelmente vamos ganhar o público. Isso foi o nosso primeiro pensamento. E depois pensamos, quantas canas-de-açúcar, álcool e produção tem no Brasil? Muito. Pensando bem, disse, nossa, isso significa parar de comprar, refinar totalmente, ou reduzir, mesmo assim, o consumo de gasolina e passar agora realmente a dar um novo destino ao álcool, não só para carro, mas também para aeronaves não tripuladas. Isso significa abrir um mercado também para aeronave de qualquer uso civil. Sim. O combate a incêndio que temos lá, e também para aeronave até de logística. Por quê? Porque nós produzimos álcool. Na Europa isso não é a realidade. É mais fácil encontrar naftalina, gasóleo, produto mais pesado, mas álcool não se encontra. Se encontra no Brasil, em outro lugar no mundo, mas muito raro. Então, vamos dizer, o nosso potencial tem que ser, vamos dizer que estamos melhorando, desfrutando melhor um grande produto brasileiro.
Isso, Sem dúvida. Usando uma tecnologia brasileira. Exatamente. isso, Então sem estamos dúvida. continuando 100% nacional, tanto na energia quanto na aeronave moderna, e vamos continuar com um mercado bem longo, porque tem muita forma de produzir álcool, eu vi. Lendo a rivista, dando uma olhada, eu vi, nossa, quantas formas tem de sustentáveis de fazer álcool. Isso significa que não vamos mais depender totalmente de outros países. Monteiro, dúvida. eu vou complementar Fala. dizendo o seguinte. O projeto da Tupã Agrobi com a Alvo, quando eles nos acharam, o projeto foi dividido em algumas fases. A primeira é a parte de construção de uma aeronave, o conceito aeronáutico. Depois você precisa de uma segunda fase, que é entender uma aeronave no serviço de uma pulverização ou de uma semeadura. Você precisa contemplar os periféricos que contemplam a fonte de energia da aplicação. E aí, nesse intervalo, surge a opção de como voar. E olha que interessante, estamos falando de pegada de carbono, crédito de carbono. Você tem uma tecnologia brasileira usando um biocombustível brasileiro. E isso gera um crédito de carbono. Então, se a gente for pensar em sustentabilidade, É um ciclo, né? é um ciclo. Ciclo sustentável, né? Muito sustentável. Então, hoje, em fonte de mercado, o Brasil tem a segunda maior frota de aviação agrícola do mundo. Só perde para os Estados Unidos. Frota. Então, nós vamos aqui separar a aviação agrícola. O Agrobi é uma ferramenta que surge para atender uma demanda que não é que os grandes aviões fazem, isso pertence ao futuro aqui da Tupã, e também atender, suprir uma dor dos pequenos drones. Exato. Por que a pequena dor? O problema de drones, que é uma tecnologia que veio para ficar, ela veio para ficar, o Arthur sabe disso, não tem volta, não tem volta. A gente entende o seguinte, o Arthur faz os testes. Qual é a queixa dos lugares onde nós vamos? Autonomia. E quanto mais peso você coloca na carga, maior consumo de bateria você tem. Aí você começa a aumentar peso, ele começa a mudar classes. Até que ele vai chegar num limite que tecnicamente ele até faz, mas economicamente se torna inviável. E aí surgem essas tecnologias, onde você tem um motor híbrido que te dá autonomia, sustentável. Isso é muito importante. Peraí, agora vai entrar o quê? Fase 1, que é todo esse conjunto que até agora discutimos. A fase 2, que é quem nos apoia. Então a gente fez um briefing de todas as opções de mercado que eles tinham para optar, dentro de um espaço e tempo de velocidade que eles precisam. E foram selecionados empresas que fornecem para o mercado brasileiro, mercado mundial, os componentes para a Agrobi. E você vê o resultado ali fora. E a fase 3 é exatamente a partir do momento que ele estiver pronto para voar, nós vamos entender o comportamento do mercado. O que é o comportamento da necessidade do mercado? Que é o que o Arthur vai desenvolver. Que é fazer toda a validação, que aí o pessoal chama de produção de gotas. Já que eu vou usar na pulverização, eu vou usar bico hidráulico, eu vou usar bico rotativo, isso é o mercado que diz. O Agrobi vai voar no algodão, existe produto puro hoje. Produto puro. Eu vou usar bico rotativo, vai ter que fazer a configuração. E qual que é a vantagem? Etanol. Eu vou chegar no mercado de cana-de-açúcar, dificilmente vai usar bico rotativo. Correto. É mercado, isso é mercado. Correto. Nós vamos usar bicos hidráulicos, que é aquele que está no desenho ali embaixo, aqueles biquinhos amarelinhos. E a vantagem? A usina produz o etanol dela. Olha o custo dela. Tá em casa já, né? Tá em casa. Então é impactante. E a queixa dos usuários de drones, eles estão sedentos por algo que eu falo que ele é intermediário, que supre parte do mercado de grandes. A Agrobi não tem pretensão, isso é uma... que a gente fala, não tem pretensão de ocupar o espaço de aviões. Ela tem a pretensão de ocupar espaços onde o avião, por legislação, não entra e ele entra.
A causa da capacidade de levantar como um avião, frear, pousar Entendi. e ter Entendeu? essa vantagem. E Exato. os drones não conseguem ter a rentabilidade. Então eu pego uma fazenda hoje. Vamos falar de, por exemplo, de 3 mil hectares para fazer no tempo, no time certo, para o controle fitossanitário. Eu preciso de 10 drones pequenos. Vamos falar de 50 litros. Esse aqui vai fazer um. Correto. Como é que junta tudo isso? E o mais incrível, uma usina hoje de 60 mil hectares, setor canavieiro, que produz o etanol, Sim. 60 mil hectares, ela tem praticamente 5 a 6 vezes mais de potencial de aplicação aérea. É falar, nossa, mas tudo isso de pesticida? Não. Estou falando de nutrição. O maior mercado de aviação agrícola hoje é nutrição vegetal. É, não é, Arthur? É verdade, com certeza. E desse restante que sobra, vamos falar assim, 30% a 40% que sobra, nós temos que dividir no meio os pesticidas convencionais, os defensivos agrícolas e biológicos. Hoje já está meio a meio. Então veja o potencial que essa aeronave tem. Crescimento, né? Aham. Voando dentro de uma legislação que vai se encaixar dentro dos drones. Entendeu? Mais próximo daquelas áreas que o avião não pode encaixar. Exato. Então ele tem um espaço duplo de mercado. Entendi. Tem que dizer isso também, que a ANAC, que sempre tem uma cara de burocrática, esta vez na área de aviação agrícola, tem que dizer que fez um regulamento, a REBAC 94, e esse especificamente para a agricultura, que ajudou muito, Sim. facilitou muito. Isso tem que dar parabéns para a ANAC, porque realmente com um cadastro no Departamento de Espaço Aéreo da ANAC bem fácil, tranquilo, fomos rapidamente atendido para resolver a questão de classificar esse tipo de aeronave. Tanto que toda aeronave aqui tem uma numeração na classificação, um chassi. Isso ajudou muito também. Tem que dar o parabéns também para tanto o Departamento de Espaço Aéreo quanto a ANAC. E eu queria falar uma coisa mais interessante. Estou vendo que todo mundo fala de IA, inteligência artificial, Sem etc. dúvida. Mas está sugando muita energia. Muita energia mesmo. Tanto que a preocupação dos Estados Unidos futuramente é ter energia elétrica para suprir a grande demanda de celulares e também software e inteligência artificial. Se nós não temos mais energia elétrica ou vai custar muito energia elétrica, precisamos ter uma fonte para alimentar todas as nossas máquinas. Tanto que eu vi no setor de agrícola em geral, está avançando criar energia de outras fontes, não só da energia elétrica através da bateria. Então, eu acho que nós, demonstrando o uso do AgroBee, estamos um pouco demonstrando ao mercado que não precisamos só de energia elétrica para fazer as coisas acontecer. Acho que isso é ficar, vamos dizer, mais alerta e dizer, energia elétrica será suficiente daqui a 3, 4 anos para nós poder se alimentar, porque no fundo, liga isso. Pulveriza, a planta cresce, você alimenta as pessoas que vão usar inteligência artificial, que vai sugar energia elétrica, mas não tem mais Vão energia consumir, elétrica. né? É um ciclo, né? É um ciclo. O Exato. álcool vai ajudar a suprir esta grande demanda de energia. Sem Que dúvida. indiretamente vai resolver, vamos dizer, não resolver, mas pelo menos vai diminuir a carga em cima do quê? Do problema de alimentar um mundo cheio cada vez mais de pessoas. Somos 9, 10 bilhões de pessoas que vão usar energia elétrica. Então precisa de uma fonte alternativa. Então isso é uma preocupação que se uno vê é em larga escala. Uma grande preocupação é a questão de energética. Ok? Eu acho, não sei se o público também da revista é curioso saber essa questão. Eu estou comendo o quê? Um produto que vem da quê? Da energia elétrica ou da uma forma alternativa e sustentável? Eu acho que isso é interessante, né? Não é? Essa forma híbrida é muito interessante para o nosso público, né? Tem para o público que fala. Te dá autonomia de voo. Exato. Hoje o maior problema é de todo mundo, todo investidor que compra uma aeronave, o que ele quer? A autonomia. Autonomia. Esse é o principal gargalo hoje, quem vai comprar um drone, por Todo mundo exemplo. quer rendimento. Todo mundo quer rendimento. Porque Hoje a palavra é produtividade, né? é custo. Se você tem baixa Você reduz produtividade, custo. você tem custo maior. Então todo mundo quer. E por quê? Porque a dificuldade de você entrar na hora certa para que os produtos possam agir corretamente é difícil. Porque nós temos os problemas ambientais de temperatura, de umidade, de inversões térmicas, são pontos críticos da aplicação. A gente enfrenta todo dia. E a pessoa quer otimizar isso aí. E se você tem uma aeronave que tem dificuldade para romper área, toda hora tem que voltar para abastecer, toda hora tem que voltar para trocar bateria, você não tem o quê? Você tem um custo alto.
Eu me lembro quando os drones chegaram aqui, custava um hectare R$500. R$500 para você tratar um hectare. E um avião agrícola custava R$38, R$40. Hoje, com o aumento das possibilidades, E a tecnologia embutida, né? as pessoas estão brigando para fechar no 120. E tem gente fazendo a 70. Esse que vende o serviço por 70, eu duvido se ele faz um serviço bem feito. Duvido. Não é? Mas, enfim, característica de mercado. Então, a Agrobi vem exatamente encaixar essa demanda. E o que eu preciso? Eu preciso de autonomia. Então, quando eu tenho ali uma liberação de voo, técnico, a área dele aqui, de 1 hora de voo, é muita coisa. É muita coisa. Faz muita diferença, De né, 5 Moderno? minutos a gente passou para 1 hora, né? Que Uma era hora. o potencial do mesmo, drone hoje. eu lembro. Era 5 mesmo. minutos, não importava o tamanho da carga dele. É né? mesmo, Quanto é. mais carga a gente colocava nele, 40 litros, 60 litros, mais ele consumia bateria e acabava mais rápido. Então, um drone de 60 litros, quando a gente pega hoje a média, o pessoal voa com 20, 30 litros. Isso. Tira Para a ele água. economizar um pouco de bateria, porque nenhum deles consegue terminar um tanque de cauda Aham. antes de acabar a bateria. Então, ele sempre tem que voltar para fazer a troca de bateria. Tem isso também, Agora, bem com o lembrado. Agrobi, a gente já consegue, às vezes, acabar o tanque de cauda sem acabar o de combustível. Aí, isso sim é um avanço. O pior, uno tem que comprar 3 drones para fazer um serviço, em vez de trocar bateria. Fica inviável também para ele. Pois é. Então, imagina também se deslocar com um monte de drone. E você tendo um gerador, a combustão para carregar essa bateria lá, né? E aí entra a tecnologia de aplicação. Você fala assim, eu tenho tecnologia para fazer 1 litro por hectare, eu tenho tecnologia para fazer 3 litros por hectare. Não, eu quero bom. tecnologia de fazer 30 litros por hectare. Cada um vai ter uma capacidade operacional. Postura diferente, concordo. Postura diferente. Aí que entra aqui o que a gente chama de configuração do cliente. O Agrobi está pronto, com uma configuração principal. Tudo bem? Ele vai ter todo o portfólio lá, a faixa de tanto. Eu posso mudar uma característica técnica e atender a necessidade sua. E a faixa 18 ela pode ampliar para 22. É bem lembrado, porque a Tupã, na realidade, é firma Isso de é tecnologia. projeto e fabricação e customização. Você vê um cliente que a intenção de estar aqui é esse, e vem com um pedido um pouquinho diferente, nós podemos mudar. Porque nós fabricamos o motor, a estrutura, a célula seria a estrutura externa, interna. Né? Então, se ele quer inovar e dizer, não, eu quero uma forma, estrutura diferente, se pode fazer tranquilamente. Isso que é a grande vantagem também. Nós queremos lançar a customização de aeronave em função de algum cliente específico. Então, até é uma oportunidade agora aqui para dizer, se alguém tem... quer conversar com o técnico para dizer, eu tenho este desafio e que um certo tipo de aeronave nós podemos atender junto esse tipo e resolver este tipo de problema, pequeno, médio e grande. Lembrando que a aeronave não tripulada, ela para em qualquer momento, decola, acelera, decelera em qualquer momento. Então tem a peculiaridade de pequenos drones de poder dizer, até vou lá em cima na montanha porque estou na planta lá e mesmo posso continuar a tratar um campo, não sei, grande de algodão, de soja. Então é multimissão, podemos dizer, ok? Ô Marco, queria aproveitar essa questão que vocês comentaram aí sobre produtividade e fazer uma pergunta aqui pro Arthur, que ele é o cara que faz os testes aí, né, em Isso, campo, né? bom, é. Ô, Arthur, eu queria que você falasse para mim um pouco sobre os resultados do Agrobi, né, e quais são os grandes diferenciais que vocês perceberam nesses testes e também até onde esses testes, né, e essa fala direta com o produtor trouxeram know-how e ideias para vocês melhorarem e aprimorarem esse equipamento. Bom, o Agrobi, os testes deles vão começar agora. A parte Ah, de tá. validação dele vai começar agora. Certo. Então, após agora a validação, a gente podendo voar, aí a gente vai começar a realmente ver a faixa efetiva que ele vai fazer, tudo mais. Que nem o Moderno estava falando. A cana-de-açúcar vai aplicar com uma taxa, né? Uns 15 litros por hectare, mais ou menos, que é o que eles aplicam hoje. é. Aí a gente vai utilizar um tipo de bico. Aí é a hora que a gente entra para a gente realmente validar. Aí ele vai estar com bico hidráulico. Agora, quando a gente pega um produtor de algodão, que vai aplicar Malathion a 2 litros, 1 litro por hectare, esse bico que a gente está falando lá, que é o hidráulico, já não vai mais ter serventia para a gente. Não vai ficar bom essa aplicação. A gente vai ter que partir para rotativos. Então, é aí que a gente vai entrar para a gente entender como que vai ser feito essa parte do Agrobi, essa validação da faixa efetiva dele, para a gente ver quanto vai ser a produtividade dele diária e tudo mais, né?
E a por hora. estratégia é ouvir muito o produtor rural e entender onde que é a dor dele, né? Exatamente, pra gente entender a dor de cada produtor. Otimizar o produto em si, É a demanda porque dele. às vezes uno pensa a aeronave tem uma certa altura, mas nós podemos regular a altura. Exato. Pela primeira vez nós podemos brincar come uma aeronave agrícola, air tractor, Ipanema, grande, mas ao mesmo tempo com a peculiaridade e característica de um drone pequeno, que pode ajustar a altura, pode ajustar, porque lembramos uma coisa importante, ele trabalha com motores elétricos alimentados com um gerador de álcool. Então, ajuste fino com o controlador de velocidade permite até de fazer manobras bem mais complicadas em toda a faixa de velocidade que você imagina. Então, quero trabalhar 32 km por hora? Posso. Já a aeronave tem uma certa aceleração e deceleração, não pode diminuir muito. Senão estola e cai, não? Sim. Então, o que Existe a lei da acontece? gravidade Se ali. ele me fala, por exemplo, não, eu quero chegar a esta velocidade com este vento e esta umidade, é interessante. Então, eu regulo e posso automatizar isso no controlador do sistema da aeronave. Então, pode até ensinar ou criar coisas novas, algoritmo de procedimento e tratamento que nunca foi pensado antes. Acho que se pode até inovar no tratamento. Por quê? É uma aeronave com controle meteorológico em tempo imediato, instantâneo, porque ele vê o vento toda hora, a velocidade, a umidade, a altura, com o lidar. Então ele, não, eu quero ralentar para esse caso, eu quero acelerar em aquela área específica. Se pode criar um programa de tratamento. E agora, conversando, pensando, quantos procedimentos podemos criar novos com essas possibilidades? Se pode inovar nessa área. É isso que a gente chama de customização do cliente. Então, o projeto, né, da construção lá, desde janeiro de 2024, foi isso. Gente, uma vez ele pronto, ele é possível fazer o que a gente chama de perfil do cliente. Vou dar um exemplo. Qualquer agricultor hoje que importar uma aeronave agrícola, vai ter lá o fabricante, vai ter a ficha técnica do fabricante. Isso. Ele vai dizer faixa de tanto, altura de tanto. Tanto sim. Isso é o quê? Uma referência baseada em protocolos de teste. Correto. E o cliente chega, contrata a gente, fala, eu fiz uma alteração de configuração. Eu entro aqui a 300 km por hora, eu mexi nos bicos, eu mexi na cauda, a gente vai lá e ajusta para atender o cliente. O que nós vamos fazer com a Agrobi? Padrão de referência, padrão de fábrica. A partir do momento que você tem essas opções de voo, controlar voo, eu atendo regiões de montanha. Região de montanha eu não vou voar 120 km por hora. Mesmo? Eu vou voar a 50, 40 km por hora. Tem que ter um certo cuidado, né? Depois até inclinar ele com a Inclinar. grupo. Posso fazer o que quiser de manobra, né? Vou chegar em áreas florestais, de produção de pinos e eucalipto, na Bahia, áreas Lembrando chapadões. que ele voa muito alto também, só que não é um drone qualquer. Ele nasceu como drone militar e pode voar muito alto. Então, não, é bem lembrado. Entender até, isso aí. Então, gente, Muito configura interessante isso. isso. O projeto é, para cada cliente que fizer a aquisição da Agrobi, ele vai ganhar o serviço nosso de configurar para a necessidade dele, a customização da necessidade dele. E esse serviço, no caso, seria uma consultoria, né? Sim, a Porque tem que- consultoria. Isso não teria custo nenhum pro produtor, estaria embutido aí Tá no valor embutido- do Continuar, sim, valor da máquina, né? Porque a ideia também é outra, é treinar porque a ANAC prevê que você dá um manual de treinamento e ajudar na manutenção e tudo. Nós vamos dar garantia, manutenção, mas claro que o cara vai dizer, mas se eu quero acelerar, quero decelerar. Então, o que se pode vender? Além do treinamento básico, que é incluído no produto, se pode fazer o quê? Curso específico para um tipo de cliente. Mas eu trabalho só com soja, dá para fazer só para isso? Pode. Até futuramente se pode pensar em ser uma cooperativa que tem casos distintos e promover, por exemplo, em um período tem vamos dizer, um ciclo específico de tratamento. Esse primeiro mês se faz isso, sugiro fazer essa velocidade, nessa condição que vai cair em um período de tempo controlado. Então, sabe, um dia é um período mais de chuva ou menos, é? Então, eu acho que se pode treinar, ensinar muito mais que isso. Ele se entraria mais no papel de treinamento específico e nós no treinamento da máquina.
Mas isso gera muito mais valor agregado, porque tem muito técnico agrônomo que quer entrar na área, mexer com drone e ao mesmo tempo saber resolver um problema ou uma praga nova. E também tem uma coisa importante, o clima muda. Tem que acompanhar. Então tem que ter uma máquina que pode acompanhar a mudança climática. Ela não pode ser engessada, né? Nova praga que não sabemos. Bacana, não é? porque como ele faz leitura das questões meteorológicas, eu posso criar um algoritmo e nós, tecnicamente, dizer aqui são os limites técnicos da operação que qualquer piloto aprende no curso. Nós dois somos instrutores de piloto. Qualquer piloto aprende no curso. Agora a questão é, ele executa? Ele tem um chefe, ele tem um gerente, ele tem um cliente, às vezes é um prestador de serviço, o cliente diz assim, não, mas eu quero que você faça porque eu tenho que terminar isso aqui hoje. E ele rompe os parâmetros técnicos qualitativos. E aí a estação diz assim, ei, ela emite um alerta dizendo, ó, tá na hora de parar. Porque daqui para frente, tudo que ele fizer, você aumenta risco. Isso vale para qualquer aplicação, seja terrestre, seja aérea. E a tecnologia junta isso. Pois, a deriva. Todo mundo se... A deriva é uma questão que já some agora. Por quê? Porque com controle de velocidade e inclinação... Eu faço o a ajuste. deriva você consegue, para mim, quase anular. Então, ele vendo o vento e ajustando a posição da aeronave, a velocidade, você quase que anula totalmente o problema. Que era um problema muito antigo, tempo atrás, da deriva muito extensa e pode jogar até o agrodefensivo em área que não deve. Com esse problema resolvido, imagina quanto se pode usar, aplicar mais ainda este tipo de aeronave. E também uma coisa, porque nós escolhemos Duct Fan, ou seja, em vez de rotores aberto ou fechado, além da questão do barulho, tem a questão de que o desempenho na chuva e na mudança de umidade é melhor. Então consegue cumprir, vamos dizer, tratamento até na mudança, ou chuva mais intensa ou menos, consegue, porque é fechado. Isso também é uma coisa que eu recomendo muito, construtores de qualquer aeronave, e trabalhar com Duct Fan, porque é fechado, contra-rotativo, anulando o problema de torque, e automaticamente também a velocidade de escoamento da wash e up wash melhora, e na chuva o desempenho é bom. Muitos drones, o eVTOL aberto, o rotor aberto, tem problema na chuva. Duct Fan fechado não tem. É muito importante. Então, até pode ser que surja possibilidade de tratamento em um dia um pouco mais chuvoso, o que está começando a chuva e pode ainda poder tratar um pouquinho Por mais. exemplo, Monteiro, mas espera aí, eu vou aplicar alguma coisa? Eu posso aplicar esporo de biológico. Nossa, bem lembrado isso. Muito Seria bem o melhor lembrado. momento para ele. Melhor momento. É o melhor pra ele. momento, né, para você Não, aplicar as esporas. tá Então, vendo? por isso que a gente faz parte do projeto. Porque a gente tem uma visão agronômica e de mercado agronômico. Como é que o agricultor pensa e o mercado está evoluindo. Eu vi que vocês estão bem sincronizados aí, né, falando de produto, e a linha BI ela é uma realidade. O que eu queria perguntar para vocês é, qual que é a estratégia de acesso ao mercado? Eu, como revista e comunicação, a gente entende que a tecnologia ela tem um gargalo hoje para o produtor. É capacitação. É o cara ter o conhecimento daquela tecnologia, como ela atua, qual o resultado que ela traz. Eu sei que certificação e validação é uma coisa muito importante, tecnologia e inovação é importante, testes, mas como que isso vai chegar até o produtor? Qual que é a estratégia hoje da Tupã para fazer isso chegar e alcançar e, logicamente, vender esse produto como vocês querem vender? Bom, a minha experiência foi sempre de aviação agrícola, então nossa ideia é falar com cooperativas, associações, para começar a doutrinar as pessoas na área e acostumar com um novo tipo de conceito. Primeira coisa, mostrar vantagem e desvantagem disso, ok? Segundo, precisamos de pessoas, porque a nossa ideia, nós somos um fabricante de aeronave. E não faz sentido nós entrar no meio sem ter parceiro que conhece os problemas. Então, a nossa ideia é de capilarizar a venda, criando revendedores em vários estados e fazendo palestra, participando do evento, onde vamos ensinar também a vantagem disso com gente que entende do assunto. Exato. E também, olha, revista, só que na revista, ok, quadro inicial, se mostra a aeronave e daí? Qual a vantagem que está trazendo? Eles conseguem explicar e valorizar a nossa tecnologia. Nós, à sua vez, nós vamos adaptar e regular, ajustar até chegar ao ponto ideal de cada cliente. Isso é a estratégia melhor. Outra coisa, a vantagem de ser nacional, que é a preocupação de muito drone, é que tem que importar peça. Isso não tem mais esse problema de importação.
nós vamos deixar ao nosso revendedor, que faz o treinamento, se precisar alguma peça, vamos ter uma mapa de componente acompanhando a hora de uso, dizendo, o meu cliente agora tem 100 horas de uso. Como na aviação agrícola e aviação em geral, tem um controle total das horas de manutenção. Ele acompanhando o cliente, meu cliente estourou 500 horas, ok, vamos já providenciar ele a peça, se necessária, por quê? Então, um desgaste de corrosão, de chuva, pode bater em algum obstáculo. Então, eles acompanhando os clientes de forma capilar em vários estados, me dá informações para a velocidade de abastecimento de alguma peça de reposição, está dentro da garantia ou não tem problema. E também ajuste, olha, está batendo toda hora nesse lugar, será que é bom modificar alguma coisa da aeronave? Esse feedback vai permitir nós, em tempo real, de ajustar e modificar e ter uma aeronave, não sei, versão 1.0, 2.0. Nessa estratégia de venda, então, existe um plano de assistência técnica para o consumidor. Isso tudo incluído, né? Treinamento. Tem o treinamento da máquina, obviamente, o treinamento da aplicação para entender como usar, porque não adianta nada você dar uma faca, o cara não sabe cortar. Tem que ensinar a usar a ferramenta bem, mas eu não sou o cara só para ensinar isso. Eu tenho que mostrar o problema. Eles, revendedor, técnico, expert na área, vai dizer como valorizar esse tipo de aeronave. É lá que está o segredo. Isso que eu acho importante, porque às vezes isso era um pouco um papel antigo do piloto agrícola na aeronave. Até que o cara aprendia a saber um pouquinho, mas não é suficiente hoje em dia. Porque aqui estamos falando de produzir qualquer tipo hoje em dia de hortaliça, fruta e verdura, não é? Anos atrás era menos. A grande variedade é criar variedade de problemas e desafios. É outra coisa que estou bem preocupado. Hoje em dia tem muitos países no exterior que estão querendo competir com a agricultura com o Brasil. Se nós estamos na frente solucionando o problema de vários tipos de, vamos dizer, de vegetais em geral, fruta, verdura, etc., nós conseguimos ter sempre uma possibilidade de ganhar outros mercados. Porque nosso medo mesmo se a África vai começar a melhorar, que os chineses investiram lá na agricultura. A Austrália que está procurando técnico na aviação agrícola no Brasil para trabalhar lá. Bom, para nós tudo bem, mas um dia nós não vamos ter mais capacidade, não vamos ter mais a força da aviação agrícola e da agricultura. Então precisamos acompanhar todos os dias se ensinando nova tecnologia e soluções para cada praga, cada problema. A nova técnica em geral. Isso é importante. Se não tem essa sintonia, vamos perder, acho, um dos setores mais fortes do Brasil. E Gabaldo, tem outro detalhe interessante, Monteiro, que no projeto inicial eu fomentei para eles que toda a parte que é responsável da aplicação fosse comprada no mercado nacional, porque o mercado nacional ele é competente. Sem dúvida. Sim, entendo bem. Tem mais know-how, inclusive. Né? Então, mesmo. Por exemplo, nós exportamos para os Estados Unidos bomba, bicos, fabricamos aqui. É mesmo? Então, por exemplo, bem lembrado isso. Por exemplo, o Agrobi, a fazenda teve um problema de desgaste da bomba. Ele não precisa ligar para a Agrobi para comprar bomba. Ele compra no mercado. Os bicos da Travicar. Travicar, manda os bicos. Mesmo? Correto. Então, a parte de aeronave tem uma construção estratégica desenhada. A parte de pulverização, o mercado já domina. Exato. Já tem isso em casa, então não é uma preocupação. Uma preocupação. Exato. Entendeu? E essa parte de monitoramento, né, de mapeamento, como vocês chegaram nessa tecnologia, né? Como que foi esse estudo? Onde vocês enxergaram essa necessidade aí pro produtor? Lógico, isso é uma coisa que é realidade, é comum, né? Mas na tecnologia de vocês, como que foi isso? Bom, eu pessoalmente sou já um amigo que trabalhava nessa área há muitos anos em Belo Horizonte. Quando eu trabalhava na área lá, o cara trabalhava com câmera de altíssima performance, também 100% brasileira, e câmeras militares para multispectrais. Então, me sugeriu também procure esse tipo de câmera, procure esse tipo de produto. E depois, nas feiras, começamos a dizer, eu acho que precisamos se preocupar, tem isso, ou tem um parceiro que sabe mexer com isso. Até o IBAMA e outros órgãos do governo procuraram nós com demanda. Começamos a pensar, então é importante ser equipados. Então a preocupação nossa sempre, originalmente, da geração de energia, é até para dar energia alimentar esses subsistemas. A vantagem disso é a bateria, porque cada subsistema puxa energia.
Então precisa alimentar ele. Então precisamos de gerar energia para a câmera, tudo. Então, para mim é um laboratório que voa o Agrobee. Então começamos a procurar no mercado também o que o mercado precisa. E encontramos em casa muita gente competente que sabe escolher, sugerir equipamento para isso. Mas tem que dizer que essa parte de câmera vem muito no mundo militar, muito. Também para aproveitar um pouquinho, eu, por exemplo, venho da área de tratamento de imagem para camuflagem militares. Então, o tratamento de imagem para se esconder da câmera ou visualizar alguma coisa é normal hoje em dia. É igual blindagem, né? A pessoa faz a munição e alguém desenvolve a blindagem. Aí melhora a munição e melhora a blindagem. Então, o tratamento de imagem é uma coisa quase óbvia, entendeu? Para nós. Então, mas qual é a câmera que precisamos? Precisamos gastar uma de R$1 milhão ou uma barata? E até se encontra coisas baratas, nacionais e que atendem o mercado. Então, se otimiza mais a questão também de encurtar a cadeia de produção, ter um parceiro bom que me substitui a câmera, acontece alguma coisa. Também o tratamento dos dados. Mas é complicado. Então, isso não atende, não vai ajudar eles, por exemplo. Tem que ser dados fáceis de ser manipulados, tratados e analisados. Isso é outra preocupação. Não adianta ter uma câmera boa se não consegue interpretar os dados. Isso é outra coisa que precisa de mais tempo até para melhorar e todas as vezes trocar equipamento toda hora. Por quê? Porque também as plataformas informática, o software tem que se adaptar. Isso é fácil de ter um pendrive, um SD, uma memória para poder o cara comprar informações. Temos até parceiros agora que chegou que pega informações do drone em tempo real e elabora um 3D em tempo real do que está acontecendo. Então, o seu drone não é só para pulverização, vira uma ferramenta para coletar imagem em 3D de tudo que está acontecendo em tempo real. Obstáculos, que é interessante saber obstáculo ou não. Também se tem uma pessoa que não deveria estar lá. Uma criança passou lá na hora e ninguém percebeu. É importante usar a tecnologia militar para prever problemas, evitar de atingir um alvo que não é, evitar de desviar obstáculos. Então, essa tecnologia militar ajuda muito nisso. É isso que estamos tentando de fazer. Estamos aproveitando o conhecimento militar para ser agregado no setor agro, pode ser civil ou futuramente outro setor. Entendi. Então, imagine, é útil. Análise de dados é útil, a física. É a palavra, né? Hoje é gestão de informação, né? Quem não sabe o que está fazendo, não está fazendo nada. Exato, não tem controle. Exato. Quem não controla está controlado, né? Exatamente. O cliente gasta, tem que ter um produto de qualidade. Qualidade vem do controle, o controle vem da medição. Medição vem a manipulação, modelagem de dados. E essa preocupação com esse controle de dados, com essa tecnologia embutida, com esse motor híbrido, isso vem tudo de encontro à relação à produtividade, correto? Então, falando nessa questão da produtividade em si, já existe uma conta de custo-benefício, né? Em quanto tempo o produtor vai recuperar esse investimento que ele fez na máquina? Queria saber se já tem isso. E outra coisa, qual que é o posicionamento hoje da Tupã em relação a crédito? Não sei se a Tupã já tem uma questão própria, se vão fazer parcerias com bancos para atender o produtor rural. Bom, na realidade, esse evento... Essa pergunta é para você, tá? Na realidade, conversamos já, mas falamos para todo mundo que vamos esperar a Drone Show e usar podcast, sistema de divulgação, exatamente para quê? Para ver proposta, porque parece que tem muita mais proposta do que eu pensei para ajudar o produtor rural, tipo... me chamam, tipo um consórcio ou possibilidade assim de crédito, que tem sim. E percebemos outra coisa, quando se vai na feira, se compara também a concorrência. E percebemos que o nosso produto não é caro, é um pouquinho mais abaixo do normal. Fiquei assustado, tem concorrente de R$1,5 milhão de produto para ter pouca coisa, uma carga de 20 quilos. Nós levamos uma carga de 200 litros de produto para o mesmo valor. Então, temos uma ideia de valor. Então, daqui a uma semana, já fazer um cálculo de retorno de investimento e fazer isso em função também de valor que os técnicos vão dizer, olha, o cara consegue pagar até quanto? Então, vamos diluir
e elaborar isso. Então, realmente, não temos hoje, mas já semana que vem, temos um valor muito bom para ter um cálculo, porque fizemos uma comparação com os concorrentes, conseguimos fazer um pouquinho menos, sem nenhum problema, e ao mesmo tempo temos um controle direto de valores para ajudar um produtor ou outro. Então, vamos dizer, não compra 200, compra outra aeronave, ou vamos adaptar para você uma aeronave com, não sei, 1.000 litros ou 500 litros, porque com o tempo, em 2, 3 anos, é melhor para você. Conseguimos customizar, por isso também estamos na fase de pré-venda. Porque o tempo de fabricação, com primeiros sinais, dá tempo a nós de adaptar, assessorar, ajustar tudo para entregar uma aeronave como ele quer. Isso que é interessante. Nesse período, o seguro já entrou em contato conosco para dar uma ideia também, porque tem que ter seguro, como tudo, Sim, óbvio. fundamental. E crédito é interessante que fizeram proposta, mas eu disse para ele, não, espera a semana que vem, porque tem uma ideia melhor. Até para, depois desse podcast também, vamos provavelmente semana que vem ter um retorno e dizer ou alguma coisa, tem uma sugestão, alguém pode se oferecer até do governo para dizer, tem um crédito especial para isso. Pode ser que aconteça. Nós tivemos um retorno de vários governos aqui. Agora não posso dizer o nome agora, mas semana que vem já posso abrir o diálogo. Mas ofereceram, por exemplo, hoje vamos dar o terreno, vamos dar espaço, vamos ajudar nisso para baixar o custo e ajudar populações locais. Eu disse, uai, isso é bom. Demais. Demais, por quê? Porque tem um propósito, ajudar produtores locais. Engajamento. Né? Engajamento. Não é? Engajamento. Então, o governo que procurou nós é para ajudar. Então, isso não esperava e melhorou a questão também de propor semana que vem, daqui a 2 semanas, valores muito bom. Mas eu vi que estamos 10% mais baixo no mercado. Sinceramente, fiquei surpreso hoje. Isso é bom. E, só 200, não sei o quê. Sim, por quê? Nossa, soubesse... Não vão aumentar. Tem uma outra pegada interessante. O retorno depende de quanto eu uso. O retorno depende de quanto eu uso. Então, vou dar um exemplo. Se eu sou um sojicultor e eu só faço a primeira aplicação terrestre e não entro a partir da segunda, o que a gente chama de fases? V0, V1, V2, fase vegetativa. Depois vem a fase reprodutiva. Os agrônomos vão entender o que eu estou falando. O seu público vai entender. Sim. Tem produtor que fala assim, eu faço a primeira em V1, acabou. Não entro mais com um pulverizador. Ordem de grandeza, ele deixou de pisar. Deixou de esmagar a planta naquele traço. Esse produtor, a partir da segunda aplicação, ele vai usar o Agrobi, ele tem um retorno de investimento muito mais rápido do que aquele que só vai usar na fase reprodutiva. Tá, faz sentido, muito bom. Aí depende do uso também, no caso. Eu uso, comprei um carro para ficar na garagem, ele custa caro. Entendi. Comprei um carro de 500 mil para usar, porque ele me oferece conforto, ele me oferece segurança, o retorno muito mais rápido. Com certeza. Então, a gente brinca que agrônomo e médico é tudo igual. A resposta é depende. Quanto mais eu otimizar a ferramenta, melhor. Mais rápido o retorno. E falando de estratégia regional, você comentou que vocês vão procurar organizar vendas localizadas, né? Por conta de logística e por conta de treinamento e capacitação. Também problema, o cara sabe muito mais que eu dos problemas locais, exatamente. Não é? E vocês já chegaram a consultar o mercado de revendas agrícolas ou não? De venda agrícola? Sim, sim. Eu assim, a nossa revista, que queria até deixar aqui para o público, não sei se está gravando ainda, a revista Agro Revenda, ela é focada na revenda agrícola, na redistribuição de produto. E esse mercado, ele representa hoje 75% da venda de insumos, né? É muito alto. Muito alto. Exato. Então, assim, muitas empresas adotam como estratégia para capilarizar o produto a revenda. Então, assim, eu até sugiro você estudar um pouco mais esse mercado, entender um pouco mais sobre ele. Isso, Porque, como é uma venda sob demanda, se você tiver uma capacitação local, acho que vai ter uma capacidade de alcance um pouco mais interessante. Então, vamos dizer que você é um pouco uma guia para, como na consultoria simples, de onde atacar primeiro, onde sugerir primeiro, ou encontrar parceiros locais. Aqui, ó, você vai achar aqui na nossa revista depois, Marco, o mapa da distribuição nacional. Nós temos algumas revistas, umas revendas
já mapeadas aqui no na nossa revista. Você pode Olha conhecer uma só. por uma e até procurar saber sobre cada uma depois. Então eu posso dizer, entre em contato, porque tem um contato Exato. direto, é boa, Exato, é interessante. Porque esses caras têm muita gente na mão. Hoje já me perguntaram ali, fora se a Agrobi ia ter consórcio. Eu só virei pro lado e falei, fala com aquela profissional. Porque consórcio hoje É mesmo, sim, é uma sim, ferramenta. Sim. É uma ferramenta. E é. pode ser criado dentro da campanha de revendas. E ainda é muito barato, né? Se for pensar no financiamento, né? Não é? Outra coisa, eu acho que uma cooperativa inicial é um bom começo. Por quê? Eu Também. vejo essa estratégia até... Eu sou italiano, então na Itália se usava muito isso. Era a dificuldade de comprar uma máquina que usa às vezes pouco no começo. Então pode se, vamos dizer, emprestar um com o outro a aeronave. Então isso pode ser uma forma inicial de dizer vamos usar qual cooperativa primeiro. Isso pode ser uma possibilidade inicial. Cooperativa também é um mercado fortíssimo, né, Não gente? é? Eles têm uma confiança, uma aliança ali Sim, com aquele sim. cooperado, que aquilo ali transforma para quem está lá dentro, né? Para quem é uma empresa de tecnologia. Cara, paga para ter exatamente essa confiança. Exato. Então, se a cooperativa fala, não, essa ferramenta é útil, a equipe dele vai atender, resolver o meu problema, eu pago rapidamente esse investimento, essa aeronave. Monteiro, existe um mercado que a gente vive no mercado, a gente é consultor, né? Existe um mercado e eu provoco esse mercado. Eu digo para todo dono, todo empresário que tem um avião agrícola, eu olho no olho dele e falo assim, você precisa ter uma ferramenta intermediária. Porque não é o que você quer, é o que o mercado demanda. Ele olha para mim assim. Alguns já partiram para... Sexta-feira vão dar um curso de coordenador agrícola de voo e os donos de aviões já compraram os dronezinhos pequenininhos. Por quê? Porque é o mercado. Se ele entra num cliente e o cliente diz assim, ó, eu tenho uma usina de 60 hectares. E ela fala assim, ó, de 60 hectares, 7 mil o avião não pode voar por questão de legal. Distância de manancial, distância. Mas o drone pode fazer o voo. Beleza, o Agrobi se encaixa dentro da legislação de drone. Aí você tem um avião para atender o grande volume, mas não sendo... Cadê a aeronave intermediária? Ah, mas aquela área ali, a gente tem estudos que o Arthur desenvolveu, que nas regiões acidentadas, o comportamento do avião agrícola não é igual. Numa área uniforme, numa área levemente do lado, numa área do lado, é totalmente diferente. Então a gente parametriza isso. O Agrobi, ele se encaixa. Então esse mercado do próprio hoje empreendedor da aviação, o Agrobi ocupa esse espaço enorme, que pode estar associado à prestação de serviço com as revendas. Com certeza. E o que a gente tem que lembrar é que cada um tem o seu nicho, né? Você pode colocar Um se encaixa no outro. Terminamos a gravação e o que acontece agora? Fechamos? Porque chamou. Fechou, então. O tempo esgotou. Então quero só agradecer vocês também para o bate-papo interessante e espero de ver vocês em outros eventos da agricultura, Com certeza, ok? De aviação será. agrícola, ok? Então obrigado Moderno, obrigado, ok? E Anderson, ok? Muito obrigado pela presença. Eu agradeço o Ok? convite. Obrigado. Obrigado aí, pessoal. Valeu.